Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso clube de estudos sobre a história dos saberes psicológicos. Eu me chamo Karina Braga, eu sou psicóloga clínica e eu estou muito feliz que você tenha se decidido se aprofundar mais nesse tema da psicologia, que é um tema tão negligenciado, que é sobre a história da psicologia e também os saberes que antecederam a história da psicologia como ciência. Então, vamos começar. Então, o livro que eu vou utilizar para esse clube de estudo é a História dos Saberes Psicológicos, da professora Marina Massini, e ela é uma das poucas profissionais que é especialista em história da psicologia. Então, ela já tem algumas obras publicadas por aí. Essa aqui é a História dos Saberes Psicológicos, né, geral, assim, pegando desde a Grécia Antiga até a modernidade. Mas ela também tem outras obras publicadas sobre a história da psicologia no Brasil e etc. Ela foi, se eu não me engano, professora da USP, mas agora ela já se aposentou na universidade. Então, primeiro, né, o que é psicologia e quais os fenômenos de que ela se ocupa? Hoje encaramos a psicologia através de um olhar contemporâneo. Então, a gente olha a psicologia como uma ciência que estuda o comportamento, os processos mentais, aprendizagem, percepção, memória, consciência, personalidade e comportamentos anormais. Mas até chegarmos nesse ponto demorou, assim, muito tempo, né, para conseguirmos definir, essas bases da psicologia contemporânea. Então, só para deixar claro, esse livro ele tem um viés, assim, de buscar responder essa pergunta, o que é psicologia, através da história, através de um estudo histórico mesmo da própria psicologia. E ele tem o viés de estudar, culturas ocidentais, tá. Então, assim, ela comenta até no livro sobre culturas orientais, assim, que poderia existir essa possibilidade também de tentar correlacionar algumas ideias do Oriente em relação à psicologia, mas o objetivo desse livro é realmente focar no Ocidente, tá? Então, só para vocês estarem cientes disso. E o que seria a história dos saberes psicológicos? Então, nós temos essa nomenclatura que nós utilizamos hoje na psicologia contemporânea, que é psique, psicologia, pessoa, indivíduo, mente, comportamento, emoções, memória, cognição, vontade, psicossomática, etc. Né? Então, existem muitos conceitos que compõem a psicologia hoje. Só que antigamente não existia a disciplina psicologia. Então, todos esses conceitos, eles foram desenvolvidos através da filosofia, através da medicina, da literatura e da teologia. Então, a história dos saberes psicológicos seria justamente isso, seria investigar como, através dessas disciplinas, se formou todos esses conceitos que hoje nós damos o nome de psicologia. Então, isso seria, os saberes psicológicos. E qual é o domínio dos estudos históricos em psicologia? É importante primeiro ressaltar, eu quero trazer para vocês um pouco do que é a história, né? O conceito de história, história como disciplina, né? Então aqui, a história, ela é a disciplina que estuda e interpreta os eventos, processos e pessoas do passado humano. Ela busca compreender como sociedades, culturas e indivíduos evoluíram ao longo do tempo, examinando evidências e fontes históricas para reconstruir e analisar o que aconteceu e por quê. A história não apenas relata fatos, mas também procura entender os contextos, motivações e consequências dos acontecimentos passados, fornecendo insights sobre a natureza humana e o mundo em que vivemos. Então, a história, né, ela é uma disciplina que ela busca compreender o passado, entender o passado e trazer algum tipo de explicação para o nosso momento presente. E dentro da disciplina da história, nós temos o conceito de temporalidade, que também vem da filosofia. E a temporalidade é a forma como percebemos e organizamos o tempo. Cada período histórico vai compreender o tempo de uma forma, e isso irá afetar diretamente como olhamos os processos psíquicos, o conhecimento psicológico e a psicopatologia. Então, como assim? Dependendo da época, nós vamos olhar um determinado fenômeno de uma maneira. Então, por exemplo, a psicopatologia.
Hoje nós encaramos, né, por exemplo, a esquizofrenia, transtorno do humor, como uma psicopatologia, como um transtorno mental que precisa ser tratado, investigado, etc. Mas antigamente as pessoas não tinham esse olhar. Cada época, cada cultura tinha o seu olhar em relação a determinados fenômenos. Então, por exemplo, vamos supor na Idade Média, uma pessoa com esquizofrenia. Eles iam encarar aquele fenômeno de uma outra forma, iriam dar outros nomes para aquilo. Então, seria isso, compreender a temporalidade, né? Como a história entende a temporalidade e como ela organiza esses conhecimentos ao longo do tempo. E no livro, a Marina ela traz 3 formas de encarar o tempo e a história também. Então, a primeira, ela deu o nome de Magistra Vital, que seria mestre da vida. Então, na antiguidade e na Idade Média, o passado servia para esclarecer o futuro. Então, era por isso que estudavam o passado. Então, as ações do passado determinam as ações do presente e planejamento do futuro. Nessa época, o tempo era visto como algo cíclico, ou seja, ele sempre se repete. Por isso a importância de estudar o passado para esclarecer o futuro, porque a história se repete. Seria mais ou menos nesse sentido. A segunda seria a historicidade moderna, que é a partir da Revolução Francesa. Então não cabe mais o passado esclarecer o futuro, mas o futuro esclarecer o passado e dar sentido à ação no presente. É mais ou menos como hoje nós encaramos a história, né? Nós buscamos, através do nosso conhecimento hoje, da nossa tecnologia, explicar o passado. E é como se nós tivéssemos perdido um pouco essa questão do passado também trazer clarezas para a gente hoje. Seria um olhar da temporalidade linear. Diferente da antiguidade e da Idade Média, que o tempo é cíclico, aqui a história e o tempo começam a ser linear. E vem muito também da filosofia do positivismo, né? De que estamos sempre evoluindo. É como se o passado nós éramos primitivos e agora evoluímos como seres humanos. Dentro da linha do tempo da antiguidade não seria visto dessa forma, porque a história seria cíclica, o tempo é cíclico. Igual as estações do ano, né? Então sempre temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então sempre se repete. E ela também coloca uma outra linha do tempo que se chama prescientista, que seria a contestação juvenil que cria o slogan de esquecer o futuro, entender a temporalidade fechada no presente sem passado e futuro. Ou seja, o foco no presente. Eu confesso que eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse tipo de temporalidade, mas como ela colocou no livro, eu quis trazer aqui para vocês. Então, a historiografia da psicologia contemporânea, ela é análoga à história das ciências. Muitos aspectos da filosofia e da ciência só poderá ser compreendidos dentro do seu contexto histórico. Isso vale para a metafísica, teologia, filosofia, economia, etc. Então, o que ela quis dizer com isso? Hoje, a forma como nós estudamos a psicologia, ela está alinhada com a história das ciências moderna. E então, assim, se ignora um pouco, entre aspas, o passado, como eles encaravam esses fenômenos humanos, e nós começamos a partir da história das ciências. Então, a psicologia ela começa com a história das ciências. Só que, para compreendermos os fenômenos do passado, ou como eles viam esses fenômenos, nós precisamos compreender como, dentro daquele contexto histórico, que foi aquilo que eu falei sobre a psicopatologia. Então, precisamos compreender como eles entendiam a metafísica, a teologia, a filosofia, a economia, etc., e outras disciplinas, para podermos compreender a linha de pensamento deles daquela época. Porque hoje nós encaramos a psicologia através apenas da história das ciências modernas. Então, ela coloca aqui que existem duas linhas. Temos a história dos saberes psicológicos e temos a história da psicologia científica. E então é isso aqui. Nós vamos estudar como os saberes psicológicos se tornaram saberes psicológicos, né? Como foi construído esse saber que hoje nós chamamos de psicologia científica. Então, o objetivo desse livro é estudar desde a Grécia Antiga até a modernidade. A partir da contemporaneidade, começa a psicologia científica.
e não será abordado nesse curso, nesse clube do livro, justamente porque daí já começa uma outra linha de tempo histórica. Então, aqui, a história dos saberes psicológicos. Ela abarca um vasto domínio, um espaço atemporal e se utiliza dos métodos da história cultural social. Então, nós vamos estudar isso através da cultura. E a história da psicologia científica, ela é o domínio do espaço e tempo dos séculos 19, 20 e 21, que foi quando ela surgiu, e o surgimento da psicologia científica e as modalidades de investigação sugeridas pela historiografia das ciências. Então, ela já utiliza um método específico para estudar a psicologia, né? A história da psicologia como um todo. Porque antigamente não existia um método científico, então esses fenômenos não eram vistos dessa forma. E qual é a função do conhecimento histórico para a formação em psicologia, né? Então, por que um psicólogo deveria estudar história dos saberes psicológicos? E ela coloca aqui, né, que o estudo do passado da psicologia é parte da própria psicologia. Então, com efeito no contexto da história presente, marcada por um grande desenvolvimento das áreas especializadas na psicologia e, portanto, por uma multiplicidade de perspectivas e de abordagens teóricas e práticas. A história da psicologia é a única área da psicologia em que se propõe um panorama do campo inteiro dessa ciência. Nesse sentido, a história da psicologia é um recurso precioso contra a possível pulverização e dispersão da área, como também para proporcionar uma visão global e unitária dessa ciência aos alunos em processo de formação. Então, hoje a psicologia, ela está muito fragmentada. Então, a pessoa vai para a faculdade ou estuda de outras formas, aí ela escolhe uma abordagem e fica só estudando aquela abordagem, ou é o comportamento, ou é a psicanálise, ou é a gestalt terapia, ou é a TCC, e cada um fica muito isolado, muito preso no seu mundinho e cada um brigando com todo mundo. E a proposta de estudar a história dos saberes psicológicos é justamente compreender que a psicologia ela é única, e ela é como se fosse um grande guarda-chuva. E a partir desse grande guarda-chuva é que se criaram várias outras linhas, disciplinas relacionadas à psicologia. Então, o objetivo de estudar a história da psicologia é justamente voltarmos às raízes, compreender que a psicologia é única, ela é uma, e que dentro da história da psicologia tem todo esse panorama do campo inteiro que faz dela uma ciência. E, claro, as pessoas que estudam, né, a história da psicologia iriam compreender melhor como surgiu a psicologia e, consequentemente, olhar que não precisa ficar brigando, tentando destruir a outra pessoa só porque ela pensa diferente ou tem uma abordagem diferente da sua. E agora vamos ver a psicologia histórica. E essa pessoa aqui, eu não sei falar o nome dele, Menser, ele propôs, né, uma aproximação da psicologia com a história. Em 1948, ele publicou uma obra chamada As Funções Psicológicas e as Obras. Ignaz Menser, acho que é assim que se fala o nome dele. E ele defendia que os conceitos que a psicologia como ciência utiliza, como memória, pessoa, emoção, são na verdade fenômenos imutáveis, que permanecem iguais ao longo do tempo. O que muda são as conotações próprias de cada período histórico e cultural. Então, assim, hoje nós temos, né, vários nomes para vários fenômenos. Só que o ser humano, ele é único. Ele tem uma natureza. E isso independe da cultura e da época. Então, se o ser humano é um ser humano, se ele tem uma identidade como ser humano, muitos desses fenômenos que são propriamente humanos irão aparecer independente do contexto histórico ou da linha do tempo. Então, por exemplo, vamos pegar o conceito de emoção. O conceito de emoção ele é recente dentro da ciência psicológica. Antigamente não existia essa palavra emoção. Eles usavam a palavra paixão, né? Então, as paixões seriam o que hoje nós entendemos como emoções. Mas o fenômeno emoção sempre existiu. Ele não foi inventado, ele sempre existiu. Então é disso que ele fala, assim, que o ser humano, ele tem fenômenos imutáveis e que permanecem iguais ao longo do tempo.
Então, por isso que é interessante estudar ao fazer uma correlação com a psicologia e com a história. Aqui. Nesse sentido, ele questiona a legitimidade de uma psicologia geral do homem, entendida como conhecimento de leis universais da mente ou do comportamento humano, na ótica de contextualizar a indagação acerca do homem psíquico no âmbito histórico sociocultural de sua existência concreta. Menser propõe, assim, uma psicologia pluralista, partindo da constatação de que, em todos os tempos e em todas as culturas, o homem tem se interrogado acerca de si mesmo. Ao longo da história, tal interrogação assumindo, porém, formas diferentes. Então, assim, é natural que o ser humano ele se questione, porque faz parte da natureza humana isso. Então, ele fala exatamente sobre isso, assim, que independente da cultura, do tempo histórico, sempre irão aparecer os fenômenos que são imutáveis ao ser humano. E como a história da psicologia pode proporcionar benefícios ao psicólogo? Então, primeiro, nós teríamos um domínio do seu campo inteiro de conhecimento, então teríamos essa visão geral da história da psicologia. Teríamos também habilidade de discernimento diante das demandas intelectuais e práticas dentro do contexto científicos, e faz muita falta. Não saber a história da psicologia faz muita falta nas pesquisas. Competência de autoavaliação crítica em relação aos procedimentos metodológicos e às técnicas que emprega. Eu vejo muito isso também, pessoas criticando a visão de como o homem do passado enxergava alguns fenômenos, como, por exemplo, os temperamentos, né, que hoje é vista como uma brincadeirinha, como, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, era o melhor que eles poderiam ter feito, né, a questão dos temperamentos, né, o melancólico, o fleumático, o sanguíneo. E, assim, precisa compreender a linha de raciocínio deles daquela época para conseguir fazer uma avaliação do que eles queriam dizer com aquilo, né? Então, não olhar através do nosso olhar hoje para os fenômenos do passado, né? Isso se chama anacronismo. Temos também a abertura a questionamentos e as novas aprendizagens, ter a possibilidade de construir uma psicologia consistente no presente para possíveis avanços no futuro. Então, vamos ver aqui um pouquinho dos capítulos que nós vamos abordar, né, a linha do tempo nesse livro. Então, nós vamos começar aqui primeiro com o conceito de psique na Grécia Antiga, como se formou o conceito de psique. Nós vamos ver a medicina da alma e a cura da alma na Roma Antiga. O terceiro capítulo ele fala sobre o homem, a ânima, e a origem do conceito de pessoa na tradição judaica e na primeira era cristã. Então, foi nesse período que surgiu o conceito, a palavra pessoa. Os saberes psicológicos no contexto medieval, e aqui o surgimento da psicologia e a construção do conceito de indivíduo na cultura humanista e renascentista. E foi nesse período, né, no século XIV, até o século XV, XVI, XVII, até o século XVII, que pela primeira vez se escreveu um artigo com a palavra psicologia. E, por fim, nós temos o percurso da modernidade rumo à construção de uma ciência psicológica, que é aqui que encerra o nosso livro, porque ela vai dar espaço para falar sobre os saberes psicológicos, ou seja, os saberes antes de se construir uma ciência psicológica, que daí vira a história da ciência, da psicologia moderna. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de introdução. E na próxima aula nós vamos já dar início ao primeiro capítulo do livro. Te vejo lá. Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Karina Braga, eu sou formada em Psicologia e sou pós-graduanda em História da Arte. Eu estou aqui para fazer um convite. Eu acabei de criar o meu primeiro curso, História dos Saberes Psicológicos, e nesse curso eu viso preencher uma lacuna que faltou na minha formação como psicóloga, talvez tenha faltado na sua também, que é como a psicologia se desenvolveu como ciência. Então, nesse curso, nós vamos fazer um percurso desde a Grécia Antiga até a modernidade, para desvendarmos os conceitos filosóficos, medicinais, teológicos, que formaram a psicologia como ciência. Então, se você se interessa por esse assunto, não deixe de participar desse curso e nos vemos em breve. Muito obrigada!